Oi pessoal, tudo jóia com vocês? Olha, a gente vai continuar falando aqui das modalidades das obrigações, são muitas, hein? Não deixe de acompanhar nas leituras de doutrina para você saber ainda mais sobre esse assunto que a gente está pincelando aqui nos nossos vídeos e ainda aprofundando um pouco mais nos podcasts, tá? Com a leitura dos artigos que se referem à matéria que a gente estuda aqui. Hoje o nosso comentário vai ser a respeito das obrigações de fazer e não fazer, tá? É bem tranquilo aqui. Enquanto nas obrigações de dar, de restituir, a gente estava tratando de entrega de coisa, né? Transferir um determinado bem móvel, imóvel e tal. Aqui nas obrigações de fazer, a gente está tratando de prestação de serviço, tá? Então, o objeto da obrigação de fazer é prestar algum tipo de serviço, praticar uma determinada conduta em benefício do credor. Então, o devedor da obrigação de fazer é aquela pessoa que se comprometeu a prestar um serviço para o credor. Pode ser o quê? Ministrar uma palestra, pintar uma parede, fazer um tratamento dentário, fazer uma cirurgia, te acompanhar numa audiência, como o advogado faz. Todas essas são obrigações de fazer, né? Você vai prestar esse serviço, vai praticar uma determinada conduta em benefício do seu credor, tá bom, gente? Eu quero aqui fazer uma diferenciação entre as obrigações de fazer fungíveis e infungíveis. A gente já viu esse termo antes, fungível e infungível, mas lá na parte de bens. Bem infungível é aquele que é único, insubstituível. E o bem fungível pode ser trocado, pode ser substituído por outro, igual arroz ou feijão, qualquer coisa assim. Mas no caso das obrigações de fazer, essa fungibilidade tem a ver não com o serviço, eu vou prestar esse serviço ou aquele serviço, não é isso não. Tem a ver com o que, gente, a fungibilidade? Com a pessoa do devedor, ok? Então, se a gente tem um devedor específico que eu confio naquela qualidade daquela pessoa, ela é única. Essa é uma obrigação caracterizada como infungível, personalíssima, intuito persone, ou seja, em razão da pessoa. Então, eu vou contratar uma pessoa X que é muito boa no que ela faz. Vou contratar o pintor fulano. Pintor fulano, olha, eu tô querendo pintar minha casa, aproveitar essa época que tá de seca, quero fazer a pintura aqui interna, eu sei que você é super caprichoso com o seu trabalho, né? Eu quero você aqui pintando a minha casa. Então, é uma obrigação que eu estou me vinculando àquele pintor porque eu confio no serviço dele. Ele é um excelente pintor, eu já trabalhei com ele antes. Eu não quero outra pessoa, não serve, tá? Então é muito importante a gente saber classificar a obrigação de fazer em fungível ou infungível. Porque se no dia de pintar minha casa, ao invés de aparecer o meu pintor de confiança, aparece uma pessoa aleatória, eu não sou obrigada a aceitar aquela pessoa aleatória. E o devedor, que é o meu pintor de confiança, estará inadimplente, ok? Agora, tem obrigações de fazer que são consideradas fungíveis. Tanto faz como tanto fez quem vai prestar o serviço. Não é grande interesse meu a pessoa do devedor. É muito mais interesse meu o serviço que vai ser prestado. Então, se eu vou dar uma grande festa e eu preciso ali de 2 seguranças na porta, não me interessa se é o João, se é o José, né? Eu preciso de uma pessoa capacitada, qualificada. Então, eu vou atrás de pessoas que trabalham na área de segurança e eu preciso de 2 seguranças. Essa é uma obrigação de fazer fungível. Se de repente eu contrato uma firma que tem uma grande equipe, não me interessa quem serão os prestadores do serviço de segurança, mas sim o serviço em si. Pessoas capacitadas que vão conferir a entrada dos meus convidados. Então é nesse sentido que eu estou pensando, tá, pessoal? Muito bem. Então veja só, nós temos aqui o princípio, tá, da legalidade que nos diz o seguinte, vamos lembrar o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Muito bem. Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Nós temos aqui, no caso das obrigações de fazer, um problema que pode ocorrer em caso de inadimplemento. Vai que o seu devedor cruza os braços e diz: eu não vou prestar esse serviço. Eu não trabalho para essa pessoa, mas nem morto. Eu não vou mais cumprir a prestação porque a gente brigou, a gente se desentendeu. Eu não quero cumprir a prestação, é ponto final. Como é que a gente faz para obrigar ao cumprimento da prestação? É bem complicado isso, em se tratando de pessoas
que tem que praticar a conduta. Quando a gente está tratando de entrega de coisa e a pessoa se recusa a entregar uma papelada, se recusa a entregar um objeto, nós temos lá no processo civil meios para promover uma execução específica, né? Um arresto de bens, um sequestro de bens, mandar buscar o carro, emitir na posse de um imóvel, a gente tem como fazer isso. Mas como é que eu obrigo a pessoa a pintar minha parede? Como é que eu obrigo a pessoa a fazer um tratamento dentário sendo que ela não quer me ver nem pintada de ouro? Como é que faz? Gente, nesses casos realmente pode acontecer do devedor não querer cumprir a prestação. Ele vai estar inadimplente, ele vai pagar os prejuízos provocados. Existe aqui um mecanismo chamado de astrentes, tá? As astrentes no novo Código de Processo Civil, a gente colocou o artigo para você dar uma olhada, são aquelas multas diárias, tá? Então, você pode, de repente, aquele empreiteiro que não acaba de arrumar seu telhado de jeito nenhum, o que você faz? Você manda o juiz, né, pede ali para o juiz fixar uma multa para cada dia de atraso na entrega da obra, na hora de arrumar o seu telhado, o sujeito vai pagar X. É um mecanismo importante, né, que pode servir de meio de convencimento para o nosso devedor inadimplente. Mas realmente, se ele não quiser cumprir a prestação e optar pelo pagamento de multa, não há muito o que fazer, né, gente? Então, lembrando, obrigações de fazer fungíveis, temos um devedor que pode ser substituído. O meu foco é muito mais no serviço do que na pessoa do devedor. Já nas obrigações de fazer infungíveis, nós temos um devedor específico, único, com características próprias que eu confio e só serve àquela pessoa. Qual a importância da gente fazer essa classificação, pessoal? Porque e se de repente nós estivermos diante de um descumprimento da prestação, né? Se de repente aquela prestação não puder ser cumprida, vejam que se a obrigação for fungível, nós podemos buscar uma outra pessoa para cumpri-la. No caso lá do empreiteiro que não aparece para fazer o meu serviço, eu posso pedir ao juiz que me autorize a contratar um outro empreiteiro para finalizar antes que comecem as chuvas. Senão meu imóvel vai ficar totalmente destruído. Mas se eu tenho um show, né, um show de um artista famoso, as pessoas só compraram ingresso para vir assistir aquela pessoa naquele show famoso, né? Só serve aquele artista. Como é que eu vou trocar aquele artista de última hora, né? Como é que eu vou agradar o público que quis assistir o show daquela pessoa específica? Portanto, gente, aqui as consequências serão diferentes conforme cada classificação de obrigação, se ela for fungível ou infungível. No caso de impossibilidade, gente, nós temos que pensar o seguinte: se não existe culpa do devedor, tá? Se ele não contribuiu em nada, caiu doente, teve uma intempérie qualquer que impediu que ele tomasse um voo para vir fazer a palestra aqui na cidade, né? Se a pessoa foi impedida de se locomover por qualquer motivo alheio à sua vontade, né, para poder estar participando daquele compromisso. Então, sem culpa, não há que se falar em indenização, tá? E a obrigação simplesmente se desfaz. Se você tinha adiantado algum cachê, se você tinha feito uma parte do pagamento, aí você devolve, enfim, a gente volta ao estado anterior das coisas para desfazer aquele negócio, tá? Cada um vai sofrer seus próprios prejuízos, não tem muito que possa ser cobrado, já que houve caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro, situações totalmente imprevistas, né, que não tiveram nada a ver com a atividade da pessoa. Agora, se a pessoa te deixa na mão, no vão, né, não cumpre a prestação de jeito nenhum, e foi culpa dela que se atrasou, que marcou outro compromisso na mesma data, né, que te deixou na mão para atender uma outra pessoa, aí sim, em caso de descumprimento da obrigação, nós podemos sim buscar o ressarcimento por eventuais perdas e danos. Tá bom, gente? Tudo fica mais complicado quando a obrigação for infungível, né? Com a pessoa do devedor insubstituível. Porque se você está diante de um empreiteiro, se você está diante de um garçom que se recusa a cumprir uma prestação, se você está diante de um pintor, você consegue arranjar um terceiro, tá? Para cumprir aquela prestação no lugar do seu devedor inadimplente e mandar a conta para ele.
né? Então está previsto isso na legislação, ok? Tudo bem que pode haver algum tipo de acordo, pode ser que você resolva os seus problemas de uma outra forma sem ser aquela prevista na lei. A gente está tratando realmente de direitos disponíveis, que você pode abrir mão da forma que você quiser, né? Pode fazer qualquer tipo de acordo, mas no geral, se a pessoa fica inadimplente e me causa um prejuízo, é lógico que eu vou partir para cima dela buscando ressarcimento por perdas e danos, tá? No caso de obrigações de fazer infungíveis, não tem muita solução, né, gente? Não tem muita solução. O que nós temos é que nos contentar com a cobrança de perdas e danos em caso de culpa desse devedor que ficou inadimplente, porque não existe outra pessoa capaz de ser colocada no lugar daquela ali que faltou, né? Então, se é uma palestra importante, a divulgação foi feita com a cara daquele doutrinador famoso, aquela pessoa X, ele foi o chamariz para o evento e ele se recusa a participar sem um motivo plausível. O que acontece? Perdas e danos. Não temos uma outra pessoa para colocar no lugar à altura daquele fulano X que era o combinado inicialmente, tá bom? Mas em caso de obrigações de fazer fungíveis, a gente pode sim buscar um terceiro que cumpra a prestação, tá? E depois o que a gente faz? Manda a conta para o devedor inadimplente, cobra dele os prejuízos a mais que a gente possa ter sofrido, né? O empreiteiro ficou enrolando para arrumar o meu telhado e inundou minha casa inteira. Então não só eu preciso de alguém que cumpra o serviço que ele não fez, como eu preciso de ressarcimento dos meus móveis que ficaram todos molhados e estragados por causa da chuva. Se ele tivesse feito o serviço na época certa, teria dado tudo certo. Tá bom, gente? Então é importante a gente saber distinguir a obrigação de fazer fungível da obrigação de fazer infungível. Detalhes a gente vai encontrar onde sobre isso? Lá no podcast, com toda a explicação dos artigos. São poucos artigos, tá? São 3, 4 artiguinhos só pra gente avaliar. E aí a gente comenta um pouco mais a respeito desses detalhes do inadimplemento, tá? Das obrigações de dar das obrigações de fazer fungíveis e infungíveis. E eu também gostaria de comentar um pouco a respeito desse outro tipo de obrigação, que é a obrigação de não fazer. É bastante interessante a gente falar a respeito disso, porque a obrigação de não fazer não tem absolutamente nada a ver com proibição legal, tá? Ai, você é proibido de estacionar do lado esquerdo da via. Não é isso. Ai, você está proibido de se aproximar da pessoa. Não é isso. A obrigação de não fazer, ela pressupõe o quê? Que o devedor se comprometeu a não praticar determinada conduta, né, para o seu credor. Então, é um compromisso que existe ali, tá? Eu me comprometo. Acontece muito isso aqui nas obrigações de não fazer, nas cláusulas de sigilo, né, que você vai trabalhar num departamento que requer um tratamento sigiloso de alguns dados, então você se compromete a não revelar aqueles dados. Pode acontecer também nos contratos de exclusividade. A gente vê muito artista que é exclusivo de uma determinada emissora e ela se compromete a não prestar serviços para outras emissoras durante aquele período de exclusividade, né? Então, a gente tem, por exemplo, estabelecimentos comerciais que têm algum tipo de vinculação, né, com uma determinada marca. Então, olha, eu trabalho aqui no meu estabelecimento, eu só vendo a marca de refrigerante da empresa X. Eu não vendo nada da empresa Y, porque eu tenho uma fidelidade com essa marca. Eu ganho bônus, eu ganho brindes, então eu me comprometo a não veicular outro tipo de propaganda. Então lembra, né, gente? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Eu não estou falando aqui de proibições de lei. Eu estou falando de uma pessoa, um devedor que voluntariamente, tá, diz que não vai praticar determinada conduta, tá? É isso que nós estamos falando. E aí, quando é que esse devedor, gente, quando é que ele fica inadimplente, esse devedor da obrigação de não fazer? Vamos parar um pouquinho para imaginar. Quando é que a pessoa fica inadimplente na obrigação de não fazer? Quando ela faz, né? Quando ela pratica aquela conduta que ela disse que não ia praticar. Ela disse que não ia revelar dados sigilosos e blá, revela. Ela disse que ia ser exclusiva de uma emissora, quando você vê, pá, tá ela lá na outra emissora dando entrevista para outro apresentador, de outra concorrente,
né? O sujeito diz que tem exclusividade com o produto X, você chega lá, a prateleira tá cheia do produto Y, que não rende bonificação nenhuma, ainda fica de concorrência com aquela marca exclusiva. Então vejam, se existir algum tipo de inadimplemento, o credor prejudicado tem todo o direito de buscar o seu ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos. Então dá uma olhadinha aí, que nós temos duas possibilidades aqui a respeito das obrigações de não fazer. A obrigação de não fazer pode se tornar impossível, mas por circunstâncias totalmente alheias, tá, à pessoa do devedor. Então pode ser que o sujeito pratique uma determinada conduta, mas não existiu culpa dele. Então, por exemplo, um artista que tem um contrato de exclusividade com uma emissora, ele sabe que não pode dar entrevistas, não pode participar de programas de emissoras concorrentes, tá? Mas aí, sorrateiramente, sem que ele saiba que está sendo filmado, ele conversa com alguém de outra emissora, né? Um bate-papo informal que é filmado às escondidas, que é gravado às escondidas, e aí é levado ao ar para a concorrente. Só que o artista não tinha a mínima ideia de que isso estava acontecendo. Então, gente, sem culpa, eu não vou poder cobrar indenização daquela pessoa que, né, não agiu de forma a descumprir o combinado, tá? Então, se não existiu culpa do devedor, não há que se falar em indenização e ressarcimento por perdas e danos. Mas se o devedor realmente fez o que não devia, né? Não cumpriu, não observou o ajustado, que ele deveria se abster da prática de um determinado ato, ele ainda assim vai lá e faz o que não devia, aí sim, nós podemos, no caso de inexecução culposa, buscar o desfazimento, sabe? Tirar do ar aquela entrevista que ele deu indevidamente. Nós podemos voltar atrás, sabe aquela loja que tinha exclusividade de marca e tá vendendo marca do concorrente? A gente pode retirar, olha gente, você vai pagar a multa. Se você não retirar esses produtos do concorrente, você está recebendo uma bonificação extra, porque você usa a minha marca, você divulga o meu produto aqui de forma única, né, com fidelidade. Você não pode usar o meu freezer da Coca-Cola aqui para vender Guaraná Dolly, né, por razões óbvias. Então a gente não pode fazer esse tipo de prática. Era o combinado. Só posso vender Coca-Cola nesse freezer aqui que tá com a marca estampada da Coca-Cola. Então, você fez algo que não poderia ter sido feito, tá bom? E além desse desfazimento, gente, da prática do ato, nós temos também, ó, a cobrança das perdas e danos, eventuais multas, eventuais prejuízos que você, devedor, provocou para o seu credor. Você fez uma coisa que você tinha se comprometido com ele a não fazer. Ficou inadimplente? Gerou prejuízos? Foi culpa sua? Vai ter sim que responder pelas perdas e danos. Existem, gente, logicamente, limites aqui às obrigações de não fazer em termos de liberdades individuais, tá bom? Então vamos supor que você seja contratado para prestar um serviço X para uma empresa e a empresa X exige, olha fulano, eu sei que você é da religião muçulmana, então você no seu dia a dia usa esse véu, você usa um hijab, você usa uma burca, tá? Mas para trabalhar para mim, você não vai poder, você se compromete a não seguir esse código religioso de vestimenta e vai se apresentar sempre com cabelo à mostra, sempre solto aqui, que você vai fazer uma videoconferência. Então você não pode seguir essa sua restrição religiosa, tá? Assina aqui para mim, por favor. O que você tem de restrições, né, que ferem a sua liberdade religiosa, a sua convicção, a sua liberdade de ir e vir, haja o que houver que você assinou no sentido de não fazer, mas que venha ferir as liberdades individuais, essas cláusulas não são válidas, tá? Essas cláusulas podem sim ser questionadas e você não pode ser obrigado a infringir as suas liberdades de crença, né, de religião e etc e tal, por conta de uma obrigação de não fazer que está prevista ali para você
de maneira indevida. Tá? A gente tem que ter essa limitação aqui também. Então, não é qualquer coisa que pode participar da obrigação de não fazer. Sempre respeitando as liberdades individuais, sempre respeitando os direitos da personalidade. A gente tem que estar atento a isso, tá bom? Para mais informações a respeito das obrigações de fazer, tanto fungíveis como infungíveis, e também sobre as obrigações de não fazer, onde que você vai? Vai no podcast, tem Spotify, tem Google Podcast, tem o Anchor, em todas as plataformas as nossas explicações estão lá, tá bom, gente? Então não deixem de complementar os seus estudos ouvindo o podcast e também não deixem de fazer as suas leituras, tá bom? As leituras são muito importantes para a gente fixar todo esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação das obrigações de fazer e não fazer, e depois a gente volta com um pouco mais de modalidades das obrigações para a gente saber da matéria, tá bom? Tchau para vocês, fui!